Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Tendo ouvido estas coisas, uns dos convivas disse-lhes: Bem-aventurado o que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu-lhe: Um homem fez uma grande ceia, para a qual convidou muitos. À hora da ceia, mandou um seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Mas todos, a uma começam a excusar-se. O primeiro disse-lhe: Comprei um campo, e me é necessário ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Disse também o outro: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu estas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: Vai já pelas praças e pelas ruas da cidade, traz cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e força-os a vir, para que se encha minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um convite do Senhor a estar diante da ceia do Senhor. E quantos empecilhos, desculpas damos para que possamos estar na presença de Deus, ceando com Ele, comungando o corpo e o sangue de Jesus, vivendo a graça da Santa Missa, vivendo a graça de estar na presença de Deus. Quantas desculpas nós damos para Deus diante deste mover. Vou dar um exemplo aqui. Na nossa realidade, nossa realidade católica, apostólica, romana, quando você vai comungar Jesus, nós temos ali que estar no estado de graça. O que é estar no estado de graça? Sem pecado e convivendo com os sacramentos do nosso Senhor. Batismo, Eucaristia, Crisma, confissão, matrimônio, ordem. Nós temos que estar convivendo com a graça. E para eu estar convivendo com a graça, nós temos normas, nós temos o estudo, nós temos o conhecer Jesus para estar com Ele. E aí tem uma caminhada. Quantos colocam empecilhos nessa caminhada para não comungar Jesus? Quantos colocam desculpas? Não, é muito tempo. Engraçado, irmãos, eu estava reparando esses dias. É uma reparação boa, não é uma reparação negativa. Estou falando agora, refletindo. Não quero citar nomes, mas vamos colocar a situação. Tem pessoas que falam assim: eu não posso casar no civil porque eu não tenho condições de pagar, certo? Então a nossa igreja ela tem um direcionamento porque você tem que casar no civil para você poder casar na igreja, porque pode ter a duplicidade de casamento. Então a igreja já no caminhar da história ela vê que teve pessoas que não enganou Deus, mas enganou as famílias, Teve 2, 3 famílias. A pessoa mora em São Paulo e vem aqui no Mato Grosso, ele está viajando, aí de repente ele pega e fala assim: eu vou casar aqui com uma pessoa, ninguém vai saber. Então, por falta de informação na época, a pessoa usava dessa maldade e casava 2 vezes na igreja, sem informação. Hoje, o matrimônio precisa, diante do sacramento, necessita, para uma confirmação de que a pessoa não tem duplicidade, não tem 2 casamentos, o casamento no civil. Porque o que Deus uniu o homem separa é o casamento para nós católicos é na igreja. Civil é civil, não vale para Deus. Mas, diante dessa norma, é necessário, diante da obediência, para que seja feito diante da verdade, da perfeição, para que Deus esteja agindo e colocando a mão. E tem pessoas que não querem casar no civil porque falam assim: é muito caro. Mas eu já vi, irmãos, pessoas negando assim e gastando o triplo em festas, bebedeiras, orgias, frescurites, Gastando com tanta coisa. R$2.000 em foto, R$3.000 não sei aonde.
E aí você para pensar, será que essa pessoa deu o devido valor realmente a Deus, ou ela valorizou as coisas do mundo e deixou Deus em segundo plano? É justamente isso que nós estamos vendo hoje aqui na palavra. Nós damos desculpa para Deus e para as coisas do mundo é tudo facilitado. Eu preciso de um celular, R$ 1.500. Vou comprar, vou parcelar, vou dar um jeito, eu preciso. Mas quando é para Deus, poxa vida, é muito caro. Não posso gastar agora. Querido irmão, a quem nós estamos dando o devido valor? Será que é muito caro mesmo a tua salvação? Será que é muito caro mesmo a Eucaristia, Jesus, para você comungar Jesus, o tempo de qualidade, aquele momento que você está vivendo, ou um pedido de Deus, ter filhos, né? Tem pessoas que não casou na igreja porque não posso ter filhos, a minha vontade é o meu querer, é eu que mando, não é Deus. Se Deus pediu para ter filhos, não interessa, eu quero somente o que eu quero, não quero ouvir o que Deus quer. Eu só vou buscar Deus quando eu precisar, mas quando Ele me chama para algo, eu nego Ele. É mais ou menos nesse sentido, irmão. É dura essas palavras? É dura, mas eu já vivi isso também e vivo constantemente a luta diária contra o meu eu, para eu estar mais com Deus, cada vez mais, e me desapegando das coisas do mundo. Como o mundo nos envolve, como o mundo vai tirando a presença de Deus da nossa vida, vai nos ofuscando o chamado, vai nos dando desculpa para não estar com Deus e ficando no nosso comodismo, no nosso eu, só procuro Deus quando eu precisar, só vou procurar Deus quando eu quiser, quando eu precisar, caso contrário eu vou continuar com a minha vida, festança, orgia, piseiro, bebedeira, umbanda, um monte de situações aí que você vai vendo as pessoas procurando, mas quando você vai procurar o teu Deus verdadeiro, que é esse Deus que se colocou por você, que te deu a graça, que te deu um caminho, que te mostrou o caminho da verdade, eu não compreendo. E eu dou desculpa para Deus. Irmãos, é uma situação que nós temos que rever muito hoje. Coloca a mão no teu coração e diante dessa reflexão, eu quero fazer uma pergunta do Lectio Divino para nós. Que diz assim: eu estou apegado ao mundo e deixo de valorizar o chamado de Deus? Eu me deixo ser apegado ao mundo e dou desculpa para Deus? Neste mover, leva para Deus a tua oração. Senhor, que eu sempre escolha a sua vontade em minha vida. Seja feita, Senhor, a sua vontade, que eu acolha a graça no meu coração. Que eu não negue a tua verdade, que eu não negue o teu querer, Senhor. Que eu saiba discernir o teu chamado, que eu saiba discernir o momento que o Senhor me chama, para eu estar na tua presença. Tira do meu coração as desculpas que eu não posso estar na tua presença, aquilo que eu tenho inventado de desculpa, Senhor. Tira do meu coração, tira do meu agir, que na hora que eu for dar essa desculpa, que teu Espírito Santo sopre nos meus ouvidos a verdade e que eu saiba reconhecer que eu devo dizer sim para o teu chamado, para estar na tua presença, Senhor. Shandalai ali 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 Shandalai alamai ali 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 Shandalai alamai ali 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 Shandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos, quando eu estava aqui pedindo a Deus, me vinha assim o engano de Satanás. Ele está colocando paralelo os dois caminhos, ele vai tirando aquilo que divide o caminho. Por exemplo, que nem aqui é o meu caderno, né? Ele tem uma divisão. Desse lado é o caminho de Deus, desse lado é o caminho que Satanás está colocando na sua vida. E ele vai tirando esse muro de divisão aqui, para que você deixe tudo relativado, tá? Tudo pode, tanto faz. Deus é bom o tempo inteiro. Ele vai acolher. Eu vou aprontar e na hora H Deus vai te... E daí, irmão, o Satanás vai te passar a perna, que na hora que você menos esperar, você vai receber o chamado. E aí? Estou preparado para ir? Sabe que eu não tive sempre desse lado aí? Quando eu morro, eu quero estar aqui com Deus, mas eu nunca tive com Ele aqui. Eu deixei Ele de lado e fui para cá. Eu tive uma escolha e eu escolhi estar neste caminho e deixei o que eu sabia que era verdade de lado, o que era melhor para mim, para a minha família, para a minha casa, para a minha alma, para o meu coração, que é a presença de Deus. Querido irmão,
quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. E cada vez mais está aí os conhecimentos, cada vez mais Deus está gritando para todo mundo ouvir a verdade. E desde que eu ouço a verdade e eu deixo ela de lado, eu estou ignorando Deus. Presta atenção. Quando você nega a existência de Deus, negando o que Ele te pede, eu estou negando o que Deus me pede. E consciente, porque eu estou trocando Deus pelas coisas do mundo. Eu estou deixando Deus em segundo plano na minha vida? Tome cuidado. Porque quem está com Deus aqui, vai estar com Deus na eternidade. Quem nega a Deus aqui, terá a segunda morte. E ela é prevista para aqueles que negam a presença de Deus na sua vida. Quem rejeita Deus, o inferno, irmão, é a ausência de Deus. Você estará caminhando para um caminho que você talvez já escolheu, mas inconsciente. De que forma? Eu escolhi pelos desejos da carne e não pela verdade que realmente eu tenho que abrir meus olhos. Tome cuidado com a tua escolha. Mas dê uma resposta de fé para Deus hoje, diante do chamado, diante do que Ele te pede. Dê a resposta. A nossa fé é uma resposta para Deus, no que Ele nos convida. E neste momento, encerrando este momento, que o Espírito Santo de Deus sempre ilumine a sua vida, a minha vida, para que a gente esteja consciente e que a gente escolha sempre a presença de Deus, o querer de Deus, as coisas de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Valorizemos o que é devido para a vida eterna e não para a morte eterna. Pai nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós